Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uma noite bem fria, né? São Paulo parece que caiu a temperatura de uma maneira muito grande, mas o fogo do Espírito Santo de Deus é que vai nos aquecer nesta noite. Eu estou muito feliz com o Senhor porque eu posso estar aqui com vocês, né? Porque eu posso estar aqui junto com vocês, que eu possa estar aqui todas as vezes que o Senhor permitir, porque é bom compartilhar a palavra de Deus, é bom entender que Ele está sempre por nós, não é? Obrigado pelas orações, pela pastora Sandra, e a você que já está aqui comigo, né? E que vai me ver e ouvir num outro momento. Que Deus te abençoe, que Deus alcance a tua casa, que Deus alcance você, que esta palavra viva, ela possa se tornar algo poderoso, algo que realmente você possa enxergar a diferença daquele que serve ao Senhor, daquele que está com o Senhor. A paz do Senhor, Bárbara, Deus te abençoe. É bom saber que você está aqui conosco, né? Sempre, em todo tempo, em todo momento. E eu quero dizer uma coisa para você hoje, o Senhor tem uma palavra preciosa. O Senhor vai estar conosco. A palavra dele é viva e eficaz. É muito importante que nós possamos dar ouvido à palavra de Deus e também ser perceptivo com todas as coisas que estão acontecendo. Essas queimadas que vocês veem aí pelo mundo inteiro acontecendo, aqui em São Paulo, no interior, mesmo que aparentemente, né, pareça que é pelo efeito do homem, né, que a gente viu aí que é criminoso o incêndio em alguns lugares, Batatais, a cidade aí que a gente tem ouvido falar, mas a palavra de Deus diz que a primeira trombeta a ser tocada e o cavaleiro, quando ele sai para acabar com 1/3 de todo tipo de vegetação no universo, aqui na Terra. Então, a palavra de Deus está se cumprindo. Só os filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor, aqueles que estão atentos, estão vendo todas essas coisas acontecendo e a cada vez o Senhor dizendo: estou chegando, se prepare. Se prepare, porque ao se preparar, né, a você buscar aquilo que é a santidade de Deus, estar obedecendo ao Senhor, né, aquele que fez naquela cruz um sacrifício por mim, por você, se dando, obedecendo ao Pai e se dando, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, por favor, prepare-se, não só alegre o teu coração, não só revista-se da palavra de Deus, não apenas busque em oração todas as coisas, né? Vá lá, busque a palavra, esteja com o Senhor e você vai viver os milagres de Deus. Amém? Eu quero convidar você para fechar os vossos olhos neste momento. Vamos agradecer a Deus porque nós estamos juntos. Pai querido e amado, muito grato sou, Senhor, pela vida da Bárbara e dos outros que estão chegando aqui na live, para ouvir a Tua palavra, para podermos em comunhão, termos discernimento e saber que essa palavra que é viva e eficaz, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos capacita, nos dá força, porque é a Tua palavra. O Senhor tem comprometimento com a Tua palavra. E a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. E a meditação desta palavra viva e eficaz faz a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e ela traz aquilo que é necessário ao discernimento e à sabedoria que nós precisamos. Pai, nesta noite nós te agradecemos, porque nesta oportunidade nós podemos compartilhar algo que é precioso, verdadeiro, e que está aqui diante de nós, a Tua palavra. Todas as coisas vão passar, mas a Tua palavra jamais passará. Ela está no nosso coração, ela está em nossa mente, ela está no nosso corpo. Nós, Senhor, que servimos a Ti, que estamos contigo, que temos o Senhor como nosso Deus, Senhor e Salvador, que temos ao Pai como nosso Senhor precioso, que sabemos, Senhor, de toda a trajetória, do início ao fim, no intuito daquilo que o Senhor nos ensinaste, para permanecermos nessa última geração, pois essa geração não passará, diz as Escrituras. Nós somos a última geração, e por isso nós temos que nos atentar à geração desta terra que vai vir e ver a volta de Cristo, que vai poder experimentar o poder daquele que nos resgatou da mão do inimigo e já nos garantiu a salvação eterna pela graça, pois foi o Senhor que nos escolheu e pela graça, dom de Deus, nós fomos alcançados. Muito obrigado, Jesus.
Assim eu oro, porque a tua palavra será lida e ela possa alcançar a muitos neste momento ao vivo e aqueles que nos verão em um outro momento. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, como eu falei domingo, dei uma introdução rapidamente. Eu queria falar sobre o que está lá em Malaquias 3, mas também ao mesmo tempo quero ler com você antes Malaquias 3, mas dizer o que o Senhor trouxe ao meu coração como certo para falar a vocês. E já naquele domingo passado, eu disse como começou a igreja primitiva, como ela se espalhou, como ela chegou até nós em Atos capítulo 2, né? Onde lá diz que eles perseveravam todos juntos na doutrina. Na doutrina eles perseveraram. E também na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um deles, diz Atos 2, havia um temor diante de Deus. Eles sabiam da santidade de Deus. E com isso, muitos prodígios e sinais eram seguidos, eram vistos, porque os discípulos e a igreja começaram ali. Todos criam juntos, estavam juntos, tinham tudo em comum, não faltava nada, não havia necessidade, porque eles distribuíam todas as coisas entre si, para que o braço então da igreja, o braço social da igreja e todas as coisas estivessem aí. Como é importante nós entendermos o papel da igreja, o papel do braço social da igreja. Aquilo que Jesus ensinou não é só palavra, não só é as coisas espirituais, mas também é para que haja fartura, mantimento na casa do Senhor, para que socialmente nós possamos alcançar aqueles que estão por necessidade. Mas com tudo isso, diariamente eles perseveravam, diz a palavra lá em Atos, no templo. Eles buscavam o Senhor no templo. Iam adorar ao Senhor. Se eles perseveravam em tudo, se eles estavam sempre juntos, o perseverar, a perseverança, né? Significa que eles perseveravam no ensino, aquilo que era ensinado, a doutrina, perseveravam na doutrina, perseveravam no ensino, perseveravam naquilo que os alcançou, o resgate de Cristo, a palavra do Senhor que te alcançou, para que você não se desvie dela nesses tempos, onde muita coisa estão acontecendo para que haja um distanciamento da verdade desta palavra ao teu coração, a apostasia. E o inimigo vai usar dentro da igreja, vai usar a própria palavra, né, sendo distorcida, dando uma outra ênfase, colocando e flexibilizando ela, como o presbítero Tião falou no domingo, flexibilizando ela para que você saiba então que não, tá bom aqui, eu não preciso ter comunhão, não preciso estar na igreja, não preciso estar com os irmãos, está tudo certo. E nós não falamos isso porque estamos aqui na célula. As nossas igrejas abertas, elas passam pelo mesmo sistema do que está acontecendo em todas as igrejas. As grandes dificuldades que se tem para juntar e adorar a Deus com verdade. Porque a maioria, os templos cheios, né, as cadeiras cheias, mas não estão mais pregando a palavra, não estão mais doutrinando sobre o pecado, sobre o inferno, sobre aquilo que Deus abomina, sobre a salvação, sobre o que veio Jesus fazer aqui, para que você pudesse ter salvação, vida eterna e ficar firme. Não se fazem mais isso. Talvez tem tantos mais minutos de louvor e adoração, com luz apagada, com algo que possa trazer uma emoção ao teu coração, trazendo o louvor, libera a presença de Deus, isso é verdade, o louvor atrai a presença de Deus, é verdade, mas o que orienta, mas o que salva, o que dá direção é a palavra, e ela tem tido poucos minutos para poder alcançar você. Mas nós queremos aqui, pois aqui nós não falamos de placa de igreja, mesmo que nós tenhamos a nossa comunidade. Nós falamos de Cristo, de Jesus Cristo. Nós falamos do Deus Pai. E nós falamos do Espírito Santo de Deus. Para que você tenha algo na semana, no início da semana, para se fortalecer, ficar firmado. Veja que a cada live que nós fazemos, que a cada momento que nós chamamos você pela sua atenção, nós temos menos pessoas. Às vezes temos dificuldade até de compartilhar, mas isso é normal, não deveria ser, mas é normal, porque a cada vez mais, né, não nos preocupamos em estar esse 1 hora ou 2 horas, mesmo que não seja em comunhão, sentimos falta, mas nós estamos fazendo a obra de Deus, e a célula é um lugar da gente fazer a obra de Deus neste momento.
E aí nós percebemos o quanto é difícil. Quando a igreja estava aberta, chuva, poucas pessoas apareciam. Muito sol, poucas pessoas apareciam. Isso é desde que mundo é mundo, porque o inimigo tenta afastar você da presença de Deus. Agora, quando você fazia algo, trazia talvez um cantor famoso, ou tinha um seminário atraente, ou fazia alguma coisa, então se movimentava a igreja. É bom, é importante, mas dentro da membresia daqueles que são membros, daqueles que adoram o Senhor, que faz parte daquela comunidade, a sua presença é muito mais importante, por causa da comunhão dos irmãos, como diz a palavra no começo da igreja. Todos oravam e estavam juntos. Mas eu não quero falar disso com você, até porque você é conhecedor da verdade. O que eu quero falar com você é sobre perseverar no ensino, na doutrina que ali eles fizeram, é porque eles compartilhavam de casa em casa, eles buscavam as pessoas, eles usavam agora, nós estamos usando esse meio aqui, a internet, para chamar a tua atenção, para que você esteja focado, para que você, nesse momento de terça-feira, essa 1 horinha, você de fato se esforce para estar aqui conosco. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor. Está chegando pessoas aqui, a Tânia, o Pedro, glória a Deus pela vida de vocês, E perseverar na palavra que Deus está falando com a igreja, é vocês que aprofundar nela, é você examinar a palavra. A palavra de Deus é como um solo, quanto mais você vai cavando ela, mais você, nas camadas que você vai cavando, você vai encontrando coisas diferentes, Deus vai revelando, Deus vai estabelecendo, Deus vai fazendo com que haja uma prática, e uma vontade de você buscar Ele no seu dia a dia, dar o tempo para essa leitura. Mesmo que venha uma palavra através de um vídeo, mas você não apenas ouça o vídeo, veja o vídeo, mas você então pare e aquela palavra trouxe algo no teu coração, examina ela à luz da verdade, usando a palavra de Deus, indo na Bíblia e ali meditando e fazendo as perguntas para que você possa entender a palavra. Em que momento ela foi escrita? Qual era a história? Que momento que estava ali acontecendo com o povo de Israel, economicamente, politicamente, os governantes, para quem ela foi escrita e qual o propósito daquela palavra, o que ela precisava atingir, porque o povo estava em desobediência, porque o povo estava adorando outras imagens, porque o povo isso ou aquilo, Quando você vai fazendo essas perguntas, você vai entendendo o que Deus estava estabelecendo ali para os seus filhos. E por isso que a igreja primitiva, ela cresceu com força, cresceu com sabedoria, cresceu com tudo, porque é isso, E doutrina significa saudável, saúde. A sã doutrina, sã, saudável, algo que traz saúde. Quem não anda na sã doutrina, quem não anda com saúde espiritual, está doente. Quem não observa, e quando você busca a palavra, você acabaria com muitas patologias espirituais no meio do evangelho, no meio da igreja. Teríamos homens maduros, mulheres maduras, todos temperados, controlados pelo Espírito Santo, pessoas respeitáveis, onde passa por causa da sã doutrina, pessoas sensatas, pessoas maduras das suas decisões. Olha como muitas das vezes nós somos inconstantes na nossa busca, lembra da santidade do varão perfeito? Nós estamos em crescimento, todos nós. Mas quantas vezes nós fomos tão imaturos, deixamos as pessoas nos manipular, ainda nos dias de hoje, pessoas com interesse, e você também com interesse em ter um amigo de influência, andar com pessoas que possam te colocar em lugares bons, bonitos, nada disso para Deus tem valor. A sã doutrina faz com que você seja sensato, maduro nas suas decisões, sadio na fé. O que significa isso? Ser conhecedor dos fundamentos do Evangelho e não permitir com que qualquer situação, qualquer conversinha fútil, qualquer historinha, deturpando a palavra, chegue até você. Ela não terá efeito sobre você. Sã doutrina significa que eu sou sadio em amor, eu sou uma pessoa amorosa, bondosa, cheia de misericórdia, cheia de compaixão, uma pessoa que tem palavra de vida eterna na boca, porque o Evangelho faz isso, e sempre constante, não tem altos e baixos, constante. Os altos e baixos que o mundo traz, mesmo chegando até você, faz com que você esteja constante em suas decisões, é a forma de você ter o estilo de vida, porque ser cristão é ter um estilo de vida, aquilo que Cristo nos ensinou. Viu como é importante?
você estabelecer alvos diante do Senhor e viver o que a palavra de Deus fala. Então, por causa disso, o que está lá em Malaquias capítulo 3, que eu quero que você vá lá comigo, e depois no final nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, pela nossa família, né? A igreja tem as suas necessidades, alguns aqui do ministério, da nossa comunidade sabem o que estava para acontecer e que nós precisamos de você, da sua fidelidade no seu dízimo e na sua oferta, e eu quero mais uma vez contar com você, amém? Vamos lá, Malaquias 3, diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, e o mensageiro da aliança, aquele que vos desejam, que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. E na sequência, ele vem falando, né? Mensageiro Deus aqui, ele é a voz do deserto. Aqui parece que referenciava ao profeta Elias, conforme o texto, conforme alguns estudiosos, né? Depois para o João Batista, confirmando em Mateus 3, dizendo: olha, eu estou falando isso, mas virá alguém que vocês estão aguardando, virá alguém que você está esperando, e esse que virá é Jesus. E aí ele diz aqui no versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da sua vinda? E então ficaram de pé. E quantos ou quem ficará de pé quando ele aparecer? Veja que ele está questionando, porque ele será como fogo do ourives. E aqui e daqui para frente é que você vai abrir o teu coração para entender esta palavra do Senhor, e como o sabão do lavandeiro. Quando nós falamos do ourives, eu tenho uma palavra aqui, a escritura do Senhor, ela diz para mim, né, para mim e para você, que nós tenhamos que ter o entendimento e distinguido de Deus ao se referir a Ele como a quem, identificado com Deus, a vida humana, desde o portador, a natureza divina humana, desse portador messiânico, de um novo pacto, né? Que esse que viria e quem suportaria e quem estaria de pé diante dele, de um novo pacto, de uma nova aliança que seria feito, e nós sabemos quem é esta nova aliança. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas, os refinarás como ouro e prata, e assim trarão ao Senhor as suas ofertas com justiça. E então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. E depois, irmãos, ele vem falando sobre a infidelidade, a desobediência deste povo, até chegando ao momento da questão daquele versículo muito famoso, né? Vocês roubais a mim quando vocês não trazem os dízimos, as ofertas, e assim ele vem falando, e assim ele vem dizendo, e assim ele vem trocando, e assim ele vem mostrando que tudo isso ainda está valendo. Coloque Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, teste ele será fiel, haverá as janelas dos céus abertas sobre a tua vida, não lhe faltará nada no dia da escassez, nos dias da abundância, porque o Senhor sempre é fiel, porque Ele é o Deus de um novo pacto, de uma nova aliança. Amém? Quando eu pego Malaquias e começo a debulhar Malaquias, capítulo 3, e começo a ver o que Jesus, este Jesus, que diz quem vai suportar, ele virá para o templo. Quem vai ficar de pé diante dele? Porque ele se fará, ele vai te colocar no fogo como o fogo do ourives. E aí, quando você, e nós tivemos um testemunho, nós tivemos um tempo quando uma pessoa recebeu dessa palavra do Senhor, e ela falou: o que significa isso? Que Deus quer falar comigo através desta palavra de ourives. Jesus veio substituir a antiga aliança. Jesus veio fazer isso. Vocês lembram que, baseado nos sacrifícios de animais, por aquela aliança que tinha que ser feito, o sacerdote, né? Nesta nova aliança, Jesus se fez esse sacrifício único.
tirando toda aquela questão do que deveria ser feito, mas com sangue. Quando um testamento é feito, e para que ele tenha validade, é importante que o testador morra, para que aquele testamento tenha validade. Sangue. Quando Deus fez um pacto com Abraão, lá atrás, se mostrando, e Abraão já mostrando naquele mesmo lugar que Jesus haveria de estar em seu sacrifício, quando ele fez com Isaac, ele então, com sangue daquele animal que Deus proveu, mostrou a aliança de pacto que Deus tinha com cada um de nós. Após o término daquela Páscoa, Jesus então estabelece uma nova aliança, tomando o pão, dando graças, dizendo que o seu corpo seria partido e que o seu sangue seria derramado. O sangue da nova aliança. Jesus, Deus, Filho de Deus, se fez homem para que, como a Bíblia tem nos ensinado aqui, trouxesse para mim e para você a condição da salvação quando nós estamos com Ele, quando nós acreditamos nele. Amém? Se você está entendendo a palavra, se ela está entrando no teu coração, faz um comentário, dá um glória a Deus, porque eu quero que você entenda que quando Deus então, aqui em Malaquias, faz tudo isso, Ele declara tudo isso, onde houver uma aliança, é necessário que se comprove a morte de alguém, para que esta aliança tenha validade através da morte. Por isso, o Senhor assim fez. Está lá em Hebreus capítulo 9. Jesus se fez por mim e por você, sendo Ele a nova aliança, estabelecendo a nova aliança, para que houvesse a reconciliação do ser humano para com Deus, aleluia, por todos os erros e pecados que o ser humano fez e travou, e assim caminhando em total obediência diante do Senhor. Como é bom saber que o Senhor é maravilhoso e Ele está por nós. Foi pela sua obediência que Jesus então fez o seu sacrifício maior, não é? E é por isso que aqui em Malaquias, o Senhor ele diz: quem poderá permanecer na sua vinda e quem ficará de pé quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como refinador e purificador da prata, e ele purificará os filhos de Levi e os purgará com ouro e com prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta de justiça, uma oferta de amor, uma oferta verdadeira, aquela que chama a atenção do mestre e aquela que faz com que ele, o próprio Senhor Jesus da nova aliança, seja o nosso ourives. Por isso eu te convidei nessa noite para que você pudesse vir, para se assentar, para entender, para ouvir e para saber que o ourives, Jesus Cristo, é Ele que está nos purificando, é Ele que está nos refinando. E nessa última etapa, nessa última geração, não passará. Eu e você estamos preparando a volta de Cristo, eu e você seremos transladados, eu e você seremos ressuscitados com os mortos, não importa, mas essa geração não passará. Agenda de 2030, todo mundo especulando, fique atento, porque ela vai acontecer e as coisas vão acontecer para que o anticristo se mostre a sua força e o Cristo que nós esperamos venha buscar a sua igreja, venha arrebatar a sua igreja, venha fazer a sua igreja viver o que é verdadeiro e passar os 1000 anos com Cristo e depois reinar eternamente em novos céus e nova terra. E olha só que examinar significa provar, testar. Deus comprometeu-se comigo e com você pela sua palavra. Ele prometeu derramar as suas bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor é poderosa. Quando você fosse nas questões financeiras, dizimistas e ofertantes, nas questões de obediência e outros sentimentos da tua vida, saúde e tal, em crer, em ter fé e viver os milagres de Deus. E Ele vai cumprir cada uma desta promessa, porque Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus do impossível. E fez esta nova aliança através do seu Filho, que com grande amor entregou para mim, para você, conforme diz as Escrituras, dando seu Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna.
Eu queria que você voltasse àquele cenário que eu falei no domingo, de quando se pega então o metal e coloca na mão do ourives. O ourives vai e escolhe o melhor metal que está à sua frente. Eu e você fomos escolhidos por Deus. Glória seja dada ao Senhor. Você não escolheu Deus. Ele preparou todo o cenário, aquela cruz e tudo mais, mas Ele te escolheu para que você pudesse ter condição de ter vida eterna ao aceitá-lo como Senhor e Salvador. Todas as divindades que em todo o tempo de desobediência o povo tentava adorar, Deus mostrava a sua força, as 10 pragas. Cada uma daquelas pragas tinha um objetivo de dizer: aquele Deus Sol que você adora não tem poder. Olha aí, o Sol parou, olha o que aconteceu, o Nilo, olha só o que vocês, nossa, que rio maravilhoso. Não, Deus fez ali se tornar em sangue cada divindade que era adorada pelo povo de Israel. Deus naquelas pragas mostrou que Ele é maior. E assim é os nossos dias. A ganância do homem, o homem querendo ser maior, o homem querendo dizer que ele pode, ele é Deus. Deus vai colocar essas pessoas no chão. Deus confunde a sabedoria dos sábios, né? Para eles é loucura tudo que nós temos. E Deus revelou ao que é o simples, a mim e a você que somos crentes em Cristo Jesus. Confiamos no seu poder, cremos nele e adoramos a ele, o único Deus. Não há outra situação que nós colocamos no lugar de Deus. Não é carro, não é fama, não é família, não é mulher, não é filho, não é nada. Deus em primeiro lugar. E se você não faz, você está errado. Deus está em primeiro lugar na minha e tem que estar na sua vida. E todas as coisas então será acrescentada: esposa, filhos, uma boa condição. Vai ser testado, vai ser provado, e é isso que é importante. Quando você é testado, você é colocado dentro de uma perspectiva de aprovação. Você que foi escolhido. Porque ele pega o melhor do material ali, né, do seu insumo, e ele então pega, coloca ali naquele braço, né, naquele pegador, vamos assim dizer, de um jeito que ele fique ali preso e vai lá no fogo. Se você já ficou perto de um forno, de um alto forno, quando ele se abre, no alto forno a gente, para ver a capacidade, se está queimando da forma correta, ele tem uma janelinha pequena que ali o trabalhador, né, todo munido de todo o equipamento, quando ele abre aquilo, vem aquele fogo, aquele bafo, e você vê que você não consegue ficar ali. Aí você lembra da história de Daniel, que aqueceram vezes mais aquela fornalha e nada aconteceu com ele. E as pessoas que ali aqueceram aquela fornalha mais e mais, quando elas foram aquecer e quando foram ali ficar perto, elas foram queimadas. E quando você vê então o ourives trabalhando, os lingotes de ferro sendo manipulado ali, sendo processado a mais de 1000 graus centígrados, você vê aquele líquido todo laranja, né, derretido, aquilo é o aço derretido, o poder que tem um fogo. Por isso não se deve brincar com fogo. Então ele pega aquele metal, no caso aqui a prata, o ouro, e esse ourives fica o tempo todo. Quem é o nosso ourives? Jesus. O tempo todo te testando, te virando, te purificando. E quando ele começa a purificar a mim e a você, você começa a ser refinado. Todas as coisas ruins de você, ela vai saindo. Você vai tendo aquilo que eu falei da igreja primitiva, controle, né? No fruto do Espírito, uma pessoa madura, sensata em suas decisões, o tempo todo, constante. Você vai mostrando que Deus, de fato, através do seu Filho Jesus, habita em você. E você faz parte de um povo separado, de um povo que tem fé e crê, e você já aprendeu, Deus vai se mover pela tua fé. O que você está pedindo, talvez você não está recebendo porque você está pedindo sem fé. E quando você pedir com fé, Deus, eu preciso em tantos dias resolver tal situação, eu tenho só essas alternativas, eu coloco nas tuas mãos para que alguma delas sejam liberadas, que o Senhor se mova em favor da minha vida, envie os teus anjos, dê ordem aos teus anjos, né? Você não dá ordem a Deus, você entendeu o que eu quis dizer. E aí você coloca com fé diante do Senhor, e aguarda, e fez a tua parte, aguarda.
mas não pode duvidar. Se Deus tiver que fazer no último dia, Ele vai fazer no último dia. Se Deus tiver que dar um outro caminho, porque você deu uma direção e de repente não é essa a melhor direção, então Deus vai mudando algumas coisas. Creia, Ele está no controle. Descanse o teu coração e saiba que Ele está no controle. O que para você e para o mundo pareça ser perda, para Deus não tem perda. Deus tem ensinando a cada dia a mim e a você. Se preocupe com o que você esteja fazendo para o reino. Se você é um testemunho vivo do Senhor para o reino, porque o ourive está lá te refinando, ele está te depurando, ele está te purificando e vai tirando toda a sujeira, vai tirando tudo aquilo que não pertence a Cristo, que não faz parte de um testemunho vivo de Cristo. Mesmo que o mundo e as pessoas pensam diferente, você está sendo purificado, e é por isso que você começa a ser uma pessoa não grata, você começa a incomodar, tudo que você faz irrita, tudo que você faz porque você não aceita mais o mundo, você não quer saber mais das coisas do mundo, e Deus vai te limpando. Eu estou com 60 anos, sempre no Evangelho, e todos os dias o Senhor está me purificando, o Senhor está como é que fala aqui? Refinando, tirando todas as impurezas que possam ter. E tem pessoas que acham que ainda, elas têm todo o conhecimento, elas parecem que querem dar a última palavra. Nossa, eu conheço tantas pessoas próximas, íntimas da família, amigos, que acham que são eles os bambambãs, que, nossa, a gente fica assim entristecido de ver que tem temor de Deus, mas tem um discurso que às vezes precisa ainda ser refinado e depurado. Mas voltando aqui ao ourive, Jesus Cristo, então ele está lá, e aí o seu medo, ele está purificando os seus receios, os seus pecados, os seus pensamentos impuros, os seus pensamentos de maldade, a vontade de ver o teu inimigo explodindo, o teu inimigo se dando mal, as pessoas que caluniam, as pessoas que falam mal de você, de repente há um sentimento de vingança no teu coração, de dizer, eu quero que eles morram, Senhor, o Senhor tem poder de matá-los. E aí você ainda não entendeu o que Deus ensinou na sua palavra, e não é fácil, mas Ele ensinou e você tem que fazer, você tem que praticar. Ore pelo teu inimigo, ore por teu opressor, ore por aquele que quer o teu mal, e declare, Senhor, o meu inimigo está me perseguindo, eu coloco em tuas mãos e eu o perdoo, mas coloco em tuas mãos para que a justiça seja feita. Olha como é diferente. E aí você descansa no Senhor. E aí o ourives, então, ele vai, tira, olha, vê se ainda tem alguma coisa a ser purificada, volta, coloca de novo, e ali diz que o tempo todo ele se assentará como um refinador e purificador, o tempo todo refinando você e eu. Quem é este? Aquele que falou lá no começo. Quem vai suportar e ficar de pé? Pois ele virá para o templo, aquele que vocês pediam, ele vai chegar. Aí nós lembramos de João no deserto, nós lembramos dos profetas aqui, Elias, dizendo, olha, eu posso fazer isso ou aquilo, mas virá um outro que fará maior, e aquele será o nosso Redentor, aquele será o que virá para resgatar a cada um de nós. Jesus Cristo está às portas. O nosso Cristo está às portas. Nós precisamos ajustar o altar, nós precisamos se arrepender de todo o pecado, confessar todo o pecado, ajustar os nossos sentimentos diante do Senhor, a nossa mente estar cativa no Senhor para permanecermos de pé, não sermos pegos de surpresa. Quando você for à igreja, se eles estiverem fazendo as coisas que não são conforme Deus permitiu, faça você, busque uma igreja verdadeira, busque uma igreja de oração, busque uma igreja que fale do pecado, busque uma igreja que fala, as igrejas só estão falando de prosperidade, só estão falando de coisas boas, não, agora é a hora de arrependimento, agora é a hora da palavra, e a palavra diz, oi, eu virei, e muitos serão pegos de calça curta. Então prepara, seja aí um vigia constante, vigiai e orai o tempo todo, estabelecei no teu coração uma direção concreta, olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo, sem titubear, não permitir que o diabo tenha força e esteja à frente, mas em nome de Jesus, cada dia mais você vai estar diante do Senhor. Acho que o primeiro princípio e caminho é todos os dias você falar, Senhor, eu confesso o meu pecado, coloco diante do Senhor, eu faço sempre assim, consagro a minha vida diante do Senhor nesse dia, a minha família, declaro o Salmo 91, declaro outros salmos que diz, o Salmo 23, você já leu ele, o Salmo 1,
Como é bom você saber que o Senhor é teu pastor e nada vai lhe faltar. Você vai caminhar, você vai andar e Ele sempre terá pastos verdejantes para que você se sinta seguro e viva os milagres do Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada, não é que, não, de nada terei falta. Daquilo que eu preciso, daquilo que é necessário para aquele dia, eu não terei falta. E aqui ele vai dizendo: em verdes pastagens me faz repousar. Versículo 5: prepares um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Aqui Deus está falando de prosperidade. O versículo 1 que eu acabei de falar com você, de nada terei falta, é um versículo que fala de provisão. Aí você vai no Salmo 24, ele diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Riqueza é do Senhor, tudo é dele. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. E assim o salmista vem delineando as coisas preciosas que vêm da parte de Deus. Olha como é importante você aprender a ser provado por Deus. E aí, o mandamento e o desafio vêm com a promessa de Deus. E aí, Uribe Jesus ainda está com você. Ele diz em Mateus 28 que ele estará contigo todos os dias, não te deixará só. O Orives está com você, te purificando, te refinando, te preparando, fazendo com que você entenda que você é um filho que teve um preço muito alto pago, de uma nova aliança com sangue. Para a aliança ter valor, tem que ser derramado sangue. O testamento só chega na mão, né, dos filhos, daqueles que são herdeiros, quando alguém morre. Sangue. E ele fez isso na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida eterna e ser refinado, purificado pelo Orives Jesus Cristo. E aí, aquelas pessoas que foram ver como era o trabalho do Orives, viram que ele passa o tempo todo suportando aquele calor do fogo, para que possa mostrar as impurezas, para ser purificado. Para ser purificado. Assim ele vai fazendo, purificando, refinando, purificando, refinando, até que você se encontre de uma maneira na medida certa. E aí aquelas pessoas que foram até o Orives, elas falam assim: como é que você sabe que é a medida certa? Em que momento você sabe que é hora de tirar em definitivo, porque já está purificado e refinado? Aí aquele Orives falou assim: você não sabe? Elas: não. Então eu vou dizer para você, eu sei que é o momento certo, que na hora quando eu trouxer, a minha imagem estará refletida naquele metal, seja prata ou seja ouro, perfeitamente. Este é o momento de que este processo de purificação e de refino está completo. Você foi purificado com o sangue de Jesus. Você foi remido com o sangue de Jesus. E você reflete a imagem de Jesus. E é por isso que você está pronto e preparado, mas você não pode permitir que as impurezas cheguem a você como imã, para que você tenha que voltar ao oleiro, quebrar o seu vaso, refazer tudo de novo e começar tudo de novo. Não. Jesus já morreu uma vez na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, não mais. Se você continuar pecando em continuidade e não conseguir buscar o perdão de Deus, o arrependimento, ele não vai morrer naquela cruz novamente por você. Ele virá como juiz, como diz a palavra aqui, e ele vai se assentar, e ele então vai fazer aquilo que é a ordem do seu Pai, porque ele veio debaixo de obediência. Obediência é tudo, meus irmãos. E vocês não podem dizer que vocês não têm mais conhecimento desta palavra, pois ela é dita através aqui de mim, servo do Senhor, profeta sobre a tua vida. Ele fala através de outros, ele fala quando você está na igreja, ele fala audivelmente com você, no silêncio ele está trabalhando por você. Você sabe como é o processo de Deus agir, mesmo que muitas das vezes você acha que você não compreende. Eu não estou entendendo, alguma coisa está errada. Não, está tudo certo. Tudo está no seu lugar. Tudo está acontecendo da maneira que Deus quer que aconteça. Então, persevere,
continue debaixo da aliança de Deus. Eu quero convidar a você a fechar os teus olhos, nós vamos clamar diante do Senhor. Antes de orarmos pelos nossos pedidos, antes de nós orarmos, eu quero consagrar o seu dízimo, a sua oferta, eu quero orar para que você saiba que debaixo da aliança de Deus há promessa, quando você é obediente nesse aspecto da questão de dízimos e ofertas. E depois nós vamos orar pela tua casa, pela tua família e pelos teus pedidos em fé, para que você possa rever e reter a bênção de Deus. Feche os teus olhos. Pai amado e querido, nós estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, dono de toda a riqueza. Pai, nós queremos declarar e consagrar, declarar a fidelidade do Senhor, as suas promessas, para aqueles que são dizimistas e ofertantes. Declarar, Senhor, que a tua igreja tem a sua necessidade, mas o Senhor sabe. E o Senhor nos dá a condição de, em liberdade, naquilo que podemos, em obediência aos dízimos e às ofertas alçadas, entregar a casa do Senhor. Por isso, Deus, eu consagro. Tu sabes que nós vamos fazer o acordo, tu sabes que nós necessitamos para aqueles que são desta casa. Por isso, Senhor, que eles possam neste momento, pelo Espírito Santo do Senhor, rever, Senhor, aquilo que eles têm como compromisso com o ministério, com a nossa casa, com o Senhor, com aquilo, Senhor, que é precioso, para que nós possamos avançar. O Senhor toque no coração deles. Aos demais que estão aqui conosco, eu também consagro e abençoo, para que a sua oferta, o seu dízimo, você que é simpatizantes deste canal, você que está sempre conosco, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, faça em liberdade, com alegria, diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 9, veja lá o que Deus fala sobre isso. E você será abençoado com a medida 30, 60, 100 vezes mais, conforme a sua medida, o Senhor te medirá. Eu consagro e abençoo esses valores na casa do Senhor. Pai, quero colocar as nossas famílias diante do Senhor neste momento, antes de orarmos pelos pedidos. Pai, a nossa família é algo precioso. Muitos estão enganados, estão em seitas, muitos estão distantes. Mas a tua palavra diz que se eu crer, a minha casa será salva. Pode ser por mim, profeta da casa, que a Bíblia diz que talvez não tenha sua força e seu efeito, porque conhecem também os nossos defeitos. Mas a tua palavra é fiel e verdadeira quando ela é dita, quando ela é lançada. E quando eu posso, como família, dizer àquele que está perdido: olha, vem para Jesus, Ele é o único caminho. Nos dê a oportunidade de trazer salvação para a nossa casa, para aqueles que estão distantes. Pai, aqueles que estão enfermos, clamando, Deus, pela cura, desenganado pelos médicos, pelas doenças da terra, por causa do pecado original. Senhor, aqueles que estão clamando por milagres, aqueles, Senhor, que necessitam voltar à sua família, é o pai e a mãe que sustenta a sua casa. Eles não podem morrer, eles não podem ficar, Senhor, sem o poder do trabalho, sem o poder físico, da sua força total. Deus, olha, Senhor, com misericórdia, envie de ordem aos teus anjos de cura, para que eles possam passar e tocar, Senhor, tocar nesses leitos de hospitais, tocar nessas camas em suas casas, tirar todas essas dores, aquilo que te faz que você não consiga ir ao trabalho, seja dores crônicas, dores renais, intestinais, problemas no cérebro, cabeça, nas questões sanguíneas, pulmonares, seja qual for, nos ossos, problemas de coluna, dores crônicas, nós determinamos em nome de Jesus, saia do corpo, Senhor, dos teus filhos, haja vida, restauração, células, Senhor, sendo regeneradas. Nós confiamos no Senhor e declaramos que a tua boa mão está trazendo vida sobre esses em fé, pois nós oramos com fé, nós cremos na boa mão do Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito sobre a minha vida e a minha esposa. Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, livrou-a da morte, livrou o Senhor dos caminhos que o inimigo tenta trazer, para que nós não continuemos com este evangelho vivo e poderoso. Que a bênção do Senhor alcance com cura os teus filhos que estão aqui comigo e aqueles que estarão em um outro momento. Pai, mas também está no altar pedidos, necessidades, situações que os teus filhos precisam, Senhor, do agir de uma maneira sobrenatural, seja na vida financeira,
seja na vida sentimental, seja em saúde, aquilo que eles colocaram diante de ti como súplica, Senhor, pedindo o agir de Deus, o sobrenatural do Senhor, o que tens o controle de todas as coisas, é neste nome poderoso de Jesus Cristo, Pai, que nós lhe pedimos. Conceda, Senhor, aquilo que os teus filhos estão aguardando. Conceda a eles, Senhor, o milagre que eles estão esperando. De graça, Senhor, esta palavra vem sobre nós e a tua graça alcance, Senhor. Dê a eles esta graça para que o nome do Senhor seja exaltado e todos possam declarar: foi Deus, ali Deus agiu, porque não há outra maneira. Na nossa fraqueza entra a tua força e nós confiamos em ti. Nós te pedimos, ó Deus, que seja selado aquilo que nós estamos clamando aqui na terra, selado e concordado por ti, que está no trono. Pai poderoso, envia o recurso, envia o milagre, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós declaramos a vitória e nós já tomamos posse do nosso grande livramento. Tira, Senhor, os teus filhos do opróbrio, tira os teus filhos da vergonha, tira os teus filhos da humilhação e coloque eles em lugar de honra. Eu não sei porquê, mas se você está vivendo isso, o Senhor já ouviu o teu clamor. Ele vai trazer a honra, tirando toda a humilhação e colocando você novamente de pé. Assim é o Senhor, e assim é a palavra dele, e assim é a fidelidade dele para com a palavra. E se você estiver debaixo da palavra, então você vai receber a bênção do Senhor. Assim nós terminamos esta palavra nesta terça-feira, pedindo a Deus que haja o descansar do nosso corpo e a força revigorada para o dia de trabalho amanhã. Portas abertas para aqueles que estão procurando emprego, para que você possa ter condição de honrar a tua casa e a tua família, poder ter os recursos para poder pagar aquilo que é direito e devido a esta terra, e saber que o Senhor te honrará, e a prosperidade vem da parte de Deus, a riqueza vem da parte de Deus, de uma maneira a qual você está dando os seus passos, está dando a sua força, para que o Senhor, então, a parte dele, a recurso que você está aguardando para o dia de amanhã, em nome de Jesus. Vem a resposta para o seu casamento no dia de amanhã, em nome de Jesus. Vem a resposta do Senhor para os seus problemas de saúde, em nome de Jesus. E em qualquer área que você está clamando, vem a resposta do Senhor, para que o nome dele seja engrandecido na tua vida. Assim eu te abençoo, para que tenha um tempo de descanso, e amanhã um dia de vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Um grande beijo a todos vocês. Amém. Quinta-feira nós vamos estar aqui, se Deus permitir, para ouvir a palavra do Senhor, sexta em oração, e domingo quero fazer um convite a você. Se você puder se deslocar, venha, com chuva, com sol. Vem estar aqui para que nós possamos ter uma quantidade de pessoas para em comunhão, podermos adorar, louvar ao Senhor, né? Engrandecer o nome do Senhor. Esse é um convite que eu faço a você, né? Para que você esteja aqui conosco. Fiquem com Deus, até quinta-feira. Tchau, tchau.